Glória a Deus. Boa noite, igreja, graça e paz. Que o Senhor venha falar ao nosso coração poderosamente. Amém? Abra comigo a palavra do Senhor, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 13. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 6. Amém? Se você encontrar, coloque-se de pé, em reverência à palavra do Senhor Jesus. Diz assim o título, ou subtítulo desta passagem: a parábola da figueira estéril. Amém? Versículo 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto. Não o achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa mais este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. Amém? Até esse versículo 9, feche seus olhos. Senhor, estamos diante de Ti, ouvindo a Tua palavra, pedindo para que o Senhor nos ensine, nos instrua, e que possamos sair daqui, ó Pai, voltar para a nossa casa, certos de que a Tua palavra, ela nos direciona, certo de que a Tua palavra, ela nos alimenta, certo de que a Tua palavra, ela nos mantém, Senhor, na Tua presença, fazendo aquilo que é o certo e fazendo aquilo que lhe agrada. Sabemos, Senhor Deus, ó Pai, que sem a Tua palavra, nós, como cristãos, como os evangélicos, nada somos, porque a Tua palavra é ela, Senhor, que guia, que mostra, Senhor Deus, que nós somos servos influentes do Senhor. Sem a Tua palavra, ó Pai, nós nada podemos fazer. Antes a Tua palavra nos direciona, nos faz, Senhor Deus, ó Pai, por tudo, Senhor Deus, ó Pai, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. É a Tua palavra que concretiza tudo isso na nossa vida. Por isso, Senhor, que nós possamos estar atentos àquilo a qual o Senhor quer dizer ao nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Pode tomar seu assento? Amados, a palavra do Senhor, ela vem ao nosso coração nessa noite de uma forma bem simples. Porque Jesus usava da simplicidade para falar com o seu povo. Jesus usava da simplicidade para mostrar o reino ao seu povo. Jesus usava de simplicidade para que nós, ou o seu povo, na época dele, entendesse o propósito do reino dos céus. E todas as vezes que nós ouvimos falar de parábolas, nós podemos ter a certeza de que era um meio a qual Jesus utilizava para promover, para trazer o reino dele até o meio do seu povo. Nós vamos encontrar dentro dos evangelhos em torno de 30 a 40 parábolas. Algumas pessoas vão falar, eram menos parábolas, porque depende do que você entende por parábola. Mas o Senhor Jesus, ele conta entre 30 e 40 parábolas para que o povo pudesse entender o reino de Deus, para que o povo pudesse entender a forma que Jesus estava falando, como que Jesus estava querendo esclarecer o reino. E ao ouvir essas parábolas, o povo tinha que refletir, o povo tinha que imaginar com exemplos de como era o reino de Deus.
E essa parábola ela é bem curta, tem apenas 3 versículos, mas ela é de uma intensidade tão profunda, de algo tão profundo, para que nós possamos refletir dentro dela o que o Senhor Jesus estava querendo dizer. Se nós vermos paralelamente a parábola do semeador, do bom samaritano, do filho pródigo, do joio, do trigo, das 10 virgens, do rico e Lázaro, tudo o Senhor tinha algo para ensinar para aquele povo. Tudo o Senhor tinha algo para esclarecer para aquele povo sobre o reino dos céus, sobre como era o reino dos céus. E aqui o Senhor, essa parábola que ele conta, é para que o povo despertasse para algo que seria muito interessante, ou algo que seria muito importante na vida deles. Porque nós vemos aqui 3 personagens dentro dessa parábola. O dono da terra, que era o dono da vinha, né, que tinha as vinhas. A figueira, que era estéril. E o vinhateiro, aquele que cuidava das vinhas do seu senhor. Nós achamos dentro dessa pequena parábola esses 3 personagens. E as parábolas, ela é para nós procurarmos os personagens, procurarmos o que esses personagens querem nos ensinar, o que eles trazem para nós, e para nós nos colocarmos diante de cada parábola. Nós podemos trocar de lugar com alguns personagens dessa parábola. Eu quero que você reflita isso nessa noite. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Que as parábolas, ela vêm para que nós possamos despertar. O Senhor está falando para nós despertarmos mediante ao reino espiritual, através de alguns exemplos, através de algumas das parábolas, né, de algumas histórias, para que nós despertamos e venhamos tomar cuidado e venhamos tomar alguma decisão. Essa parábola dessa noite, ela é para que nós venhamos tomar uma decisão. Ela vem para que nós tomamos uma decisão na nossa vida espiritual. Ela vem para que nós sejamos não influenciados, mas que nós olhamos para nós mesmos, olhamos para o dono da terra, o dono da vinha, e olhamos para o vinhateiro. A parábola diz que o dono da terra, o dono da vinha, ele plantou essa figueira de propósito. Ela não estava lá por acaso, ela não nasceu do nada, ela foi de propósito, ela foi colocada de propósito naquele lugar. Ela foi colocada de propósito no meio das vinhas, no meio da plantação dele, no meio das terras dele. E se eu começar a analisar essa passagem e eu colocando o dono da terra como Deus, a figueira estéril como eu, a pessoa. No caso, você vai colocar você como a figueira estéril. E o vinhateiro, aquele que cuidava das vinhas, como o Espírito Santo. Nós entramos dentro da mensagem com um foco totalmente direcionado para a minha vida e para a sua vida. O foco dessa mensagem é o Senhor tratar diretamente, particularmente com cada um aqui nessa noite. E eu quero que você entenda que o versículo 9, o vinhateiro diz assim para o Senhor, para o dono das terras: se der fruto, então ela fica. Agora, se não der, o Senhor pode mandar cortar.
o versículo 9 é um versículo é um versículo chave dessa parábola. Porque esse versículo, ele demonstra a intenção do dono da terra de ter plantado a figueira. Ele demonstra a intenção do vinhateiro, que é aquele que cuidava de toda a plantação de uvas, da videira. E esse versículo eu posso tirar o tema dessa mensagem. Se der fruto, bem, ela vai ficar. Agora, se não der, pode mandar cortar. Trazendo para os nossos dias de hoje, nós vamos entender uma coisa, que a figueira, ela é uma árvore que ela não precisa de muitos cuidados com o solo. Analisando a palavra do Senhor, nós sempre vamos ver que tinha à beira do caminho uma figueira, ou na beira da estrada tinha uma figueira. Sempre que nós lemos os evangelhos, tem algo assim destacado. Então nós podemos entender que a figueira, ela não precisa de um cuidado especial do solo. Ela precisa apenas estar plantada. E quando nós entendemos isso, nós vemos que essa figueira, ela estava num lugar onde o solo era bem cuidado, porque a videira que gera as uvas, ela precisa de um cuidado todo especial, de um cuidado muito totalmente exigente, de um cuidado exigente do solo. Precisa que o solo seja cuidado de uma forma totalmente diferente de qual a figueira. Então, quando aquele senhor manda plantar uma figueira num local, num ambiente, ele espera que ela dê frutos. Ele espera que ela gere frutos. E aqui fala que ele já estava há 3 anos procurando frutos nela. Ou seja, ele tinha uma intenção, que era plantar a figueira num local para usufruir dos frutos dela. Mas há 3 anos ele já estava lá, todas as vezes, em épocas de fruto, ele buscava e não achava. Ele procurava e não encontrava. Até que chegou um tempo que ele desistiu da figueira. E ele chama o vinhateiro e fala para ele assim, pode cortar essa figueira, porque faz 3 anos que eu venho procurar fruto nela e não encontro. Eu tinha uma intenção quando eu plantei ela. Eu tinha apenas uma intenção, de colher os frutos dela. Mas até hoje, ela não tem me dado fruto. Ela só tem ocupado lugar inutilmente. Ela só tem ocupado espaço aqui na minha terra. Então o vinhateiro, que está no papel do Espírito Santo, entra em cena e fala para aquele senhor, o dono da terra: deixa eu cuidar dela mais este ano. Deixa eu cuidar dela por mais este ano. Se ela der fruto, então nós continuamos com ela. Se não, então o Senhor manda cortar. Está vendo qual que era o papel, ou qual que é o papel do Espírito Santo? Trazendo para nós, nos dias de hoje, uma mensagem totalmente, com um alvo totalmente endereçado ao nosso coração, à nossa vida. Quando o Senhor nos coloca num lugar, Deus, o dono da terra, o Senhor coloca-nos num lugar, aqui nós começamos a ter certeza de que nós não estamos em algum lugar por um acaso. Talvez você fale assim, eu estou aqui hoje porque recebi um convite há muito tempo, ou porque alguém me falou e eu senti vontade de estar aqui.
E se nós olharmos totalmente para a palavra de hoje, totalmente direcionada para a nossa vida, nós vamos entender que o nós estarmos aqui hoje não é por um acaso. Amém? Nós não estamos aqui hoje por um acaso. Nós estamos aqui hoje porque o dono da terra, o Senhor da vinha, nos colocou num lugar. Mas a intenção dele de nos colocar num lugar não é para nós estarmos apenas plantados naquele lugar. Não é para nós estarmos apenas fazendo número naquele lugar. Quando eu digo que a palavra hoje ela é totalmente direcionada à nossa vida, com um alvo totalmente escancarado no nosso peito, que a palavra vem para nos posicionar, vamos dizer assim. Ela vem para que nós possamos entender que a nossa vida, sendo direcionada por Deus, não é algo do acaso. Não é algo do estou com tempo e vou lá, não. É totalmente direcionada pelo dono das terras, chamado Deus. Talvez você pode até ter pensado assim, eu não sei mais o que fazer da minha vida, eu não sei mais para onde ir. Eu não sei mais como agir da maneira de agir. Porque parece que me falta algo, parece que eu estou incompleto. Talvez na sua casa, ou talvez aonde você estava conversando com outra pessoa, você falou assim, aonde eu estou, parece que falta algo, eu não estou completo. Eu estou contente, estou satisfeito, mas parece que ainda me falta algo. E nessa noite, o dono da terra nos colocou num lugar para dizer para nós, aleluia, que nós não estamos aqui por um acaso. Nós não somos alvo do acaso, nós não somos resposta do acaso. O Senhor, Ele tem um propósito na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na vida de cada um que está aqui nessa noite, na vida de você que está ouvindo essa mensagem. Talvez você estava passando no Facebook ou vendo memes, vendo algumas postagens e você parou nessa live. E você não entende o porquê você parou nessa live. Não é algo do acaso. A primeira coisa que eu entendo com essa parábola, a primeira coisa que me traz ciência, que me traz consciência, é de que nós não estamos aqui, ou nós não estamos ouvindo essa palavra sem um propósito, sem um intuito, sem uma intenção. Não é algo do acaso. Aquele senhor, o dono da vinha, ele tinha um intuito de colher frutos daquela figueira. E ele deu 3 anos de chance para aquela figueira e ela não deu fruto. Quando se esgotou a paciência dele, quando se esgotou a calma dele, ele chama o vinhateiro e fala para ele, corta essa figueira. Porque eu tinha depositado uma confiança, uma esperança nela. Mas até agora, ela não correspondeu. Até agora, ela não devolveu tudo aquilo que eu tinha entregue, tudo aquilo que eu tinha depositado nela. Se nós formos fazer uma análise rápida de nós que estamos plantados num lugar, de nós que temos a oportunidade de estar num local como esse, de adoração a Deus. É como se o dono desse local chegasse diante do Espírito Santo e falava assim, não basta eles estarem no culto. Não basta eles estarem sentados na cadeira. Não basta eles estarem apenas ligados na hora do louvor,
Não basta apenas eles estarem naquele local e serem, fazerem parte de algum departamento ou fazerem parte de de algum movimento da igreja. Não basta. Eles têm que dar fruto. Eles têm que frutificar. Eles têm que fazer jus a árvores com que eles são. Se nós formos analisarmos a figueira, ela é totalmente diferente da videira. Ela é totalmente ao contrário da videira. O fruto é diferente, o gosto é diferente. Mas isso não vem tirar o mérito dela, isso não vem tirar a consequência dele ter plantado ela. Para você entender o que o Espírito Santo quer falar de nós, ele quer falar assim que, por mais que nós somos diferentes, no jeito de agir, no jeito de falar, no jeito de adorar Ele, na forma de nós chegarmos diante dEle, nós temos um valor para o Senhor. Aleluia. O Senhor aqui, Ele não está falando, ó, seja igual aos outros, não. Ele está falando na sua forma de ser, frutifique, aleluia. Ele está falando assim, eu tenho te plantado num lugar, não é para que você olhe para o outro, o fruto da videira é mais bonito, o fruto da videira é mais gostoso, o fruto da videira é mais suculento, não. Ele está falando, frutifique o seu fruto, entregue o seu melhor. Entregue a sua essência, entregue aquilo que você sabe fazer de melhor. Será que você está conseguindo entender que o dono das terras, o dono de todas as vinhas, ele não está comparando a videira, que é as uvas, com a figueira. Aqui não há uma comparação. Aqui há apenas um ato de estar dando fruto ou não está dando fruto. Se fosse um ato de comparação, ele chegava no vinhateiro e falava assim, ó, as minhas figueiras, as minhas videiras, melhor dizendo, está dando 100% de retorno. E a figueira, 10%. Não. Ele apenas falou, ó, ela não tem dado fruto. Há 3 anos eu tenho procurado e não tenho encontrado um fruto. Então entenda isso. O Senhor não quer te comparar com Cicrano, com Bertano, com ninguém. Ele quer ver os seus frutos. Ele não está aqui para comparar departamentos, ele não está aqui para comparar vozes, ele não está aqui para comparar maneira de você chegar diante dele adorando a ele, maneira de você pregar, ele não está aqui para comparar nada. Ele está aqui para ver os frutos que nós tenhamos dado. E isso é muito sério, igreja. Isso é muito sério. Porque em uma outra parábola, quando o Senhor Jesus entrega os talentos, quando o Senhor Jesus diz que um Senhor entrega os talentos para 3 pessoas, um 5, um 5 e um 10 talentos. E alguns deles multiplicaram e o outro enterrou o talento. E aquele a qual enterrou o talento tinha uma desculpa a se dar. Não é isso que a parábola conta? Aquele que enterrou o talento, ele tinha uma desculpa já pronta. Mas o Senhor, ele não queria ouvir desculpa. O Senhor, ele não queria ouvir o porquê que eu não fiz isso, o porquê que eu deixei de fazer isso. Não. Ele apenas queria ouvir
que os talentos foram multiplicados. Ele fala assim: se você tivesse deixado num banco, ele teria gerado pelo menos algum juro. É algo sério que o Senhor tem tratado conosco nessa noite. Porque Ele quer que nós entendamos isso, que nós não venhamos aqui na igreja para achar quem é o melhor, para achar quem faz melhor ou quem faz mais bem feito. Ele quer que nós façamos para Ele. Aleluia. Numa parábola tão simples, mas tão despertadora que ela vem diante de nós, nós temos que entender que o Senhor, Ele espera algo de nós. E esse algo não é comparação. Aleluia. Esse algo é apenas que nós estejamos fazendo para Ele. E quando Ele vem cobrar isso de nós, há um vinhateiro chamado Espírito Santo, que olha para ele e fala assim: ó, me dá um tempo. Porque não é normal o que está acontecendo com ele. Agora eu quero que você entenda isso. O Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que ele é o nosso intercessor. A palavra diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe por que isso? Porque ele nos conhece. O Espírito Santo, ele está conosco todos os dias. Aleluia. Quem crê nisso? Quem crê que ao abrir os olhos, pela manhã o Espírito Santo já está lá do seu lado, observando você. Sabendo as suas dificuldades, conhecendo as suas dificuldades, conhecendo as suas fraquezas, sabendo aonde dói, sabendo aonde é a sua dor, vamos dizer assim. E quando o dono da terra fala assim: eu vou cortar, ela só está tomando lugar. Esse Espírito Santo olha e fala assim: não, tem algo de errado com ele. Intercedendo com gemidos inexprimíveis. Aquele senhor estava chegando na figueira, estava vendo ela da terra para cima. Via tronco bonito, via galhos bonitos, talvez via até folhas bonitas. E não encontrava fruto nela. E quando ele fala para o vinhateiro, chamado Espírito Santo, ele fala assim: ó, peraí, dá mais um ano, mas eu vou te falar o que eu vou fazer com ela. Eu vou cavar em volta e vou achar as raízes dela. Há dores que você só sente quando você coloca a cabeça no travesseiro. E você começa a pensar e a imaginar. Quando você está na rua, quando você está no culto, quando você está no trabalho, as pessoas olham para você e vê você sorrindo, as pessoas olham para você e vê você alegre, mas a dor só aparece quando as raízes são descobertas. É por isso que muitas vezes você não frutifica como tem que frutificar. É por isso que muitas vezes isso atrapalha você de entregar a Deus. Não é a homem, não é a igreja batista, não é a outra denominação, não é ao pastor, não é ao grupo, não, é para Deus. Eu estou com um temor tão grande
de falar isso, porque às vezes nós queremos fazer para ficar bonito para os outros enxergarem. Esquecemos de falar que o verdadeiro merecedor é Deus, aleluia. É o dono de toda a terra, é o dono de toda a vinha. E quando o Espírito Santo fala para ele assim, ó, deixa eu cuidar dela. Eu quero ir lá na raiz, eu vou cavar em volta dela, em torno dela. Eu vou estercar ela. O vinhateiro, chamado Espírito Santo, ele diz assim, deixa eu cuidar dela. Porque ela tem uma fraqueza, uma dificuldade. Deixa eu cuidar dela, porque é essa dificuldade que não está fazendo ela gerar frutos. É essa dor que faz ela a pegar um embalo, quando ela está pegando um embalo, que ela está animando. Essa dor, essa dificuldade vem e faz ela diminuir a forma de adorar esse. Quando é tempo de dar fruto, essa dor dificulta ela. Aleluia. Muitas vezes nas nossas orações, falta sinceridade diante de Deus. Sinceridade em qual sentido, pastor Wellington? Nós queremos nos mostrar forte para Deus. Nós queremos falar assim, Senhor, eu vou conseguir sair dessa, eu só preciso que o Senhor faça isso, e isso, e isso. Ao invés de nós orarmos e falarmos assim, Senhor, faz em meu coração, molda a minha vida, a minha alma, o meu ser. Me ajuda nessa dor, me ajuda nessa ferida, me ajuda a vencer isso. Quando nós fazemos isso, nós estamos mostrando as nossas raízes para o vinhateiro. Quando nós fazemos isso, nós estamos mostrando que nós precisamos da ajuda dele. Porque nós não estamos dando fruto como convém dar frutos. Nós mostramos que nós até estamos empolgados, nós até estamos floridos, com as folhagens bonitas, mas não temos o fruto. Entenda isso. Deus não nos chamou apenas para ocupar lugar. Deus não nos chamou apenas para estar nesse lugar. Deus nos chamou para frutificar para Ele. E os frutos adoram o nome santo dEle. Os frutos exaltam o nome santo dEle. Os frutos glorificam o nome santo dEle. Quando Ele fala assim, ó, vou cavar ao seu redor. Ele está falando assim, aquilo que está ao redor da figueira tem influenciado ela. Aquilo que está ao redor da figueira tem influenciado ela. Foi preciso cavar, foi preciso tirar tudo aquilo. Aquilo que está ao nosso redor influencia a nossa vida espiritual. Nós falamos ontem, nós conversamos ontem no Movimento Mix. O que influencia e o que não influencia na nossa vida espiritual.
aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos, ele causa algo em nós. Ou seja, aquilo que está ao nosso redor causa algo em nós. A pergunta ela é muito particular. A resposta ela é muito íntima. Aquilo que você tem vivido ao seu redor, o que ele tem causado dentro de você? Vontade de você chegar até diante de Deus ou vontade de você se afastar de Deus? Aquilo que está ao seu redor, o que ele tem causado, qual o sentimento que ele tem causado dentro de você? Eu preciso mais me achegar diante de Deus? Ou não, da forma que eu estou é suficiente? A palavra do Senhor no livro de Tiago diz assim, chegai-vos até Deus, e Ele chegará a vós. Entenda isso, Deus nunca vai cessar de dar algo para nós. A fonte dele é inesgotável, aleluia. Quanto mais nós chegamos diante dele, mais ele tem para nos dar. Quanto mais nós nos aproximamos dele, mais o Senhor tem para nos dar. Lembra da passagem da viúva? Quando ela chega diante do profeta, ela fala assim, profeta, não tem nada lá em casa. Eu tenho 2 filhos e os credores ainda querem levar ele, porque o meu marido estava devendo. Ele olha para ela e fala para ela, declara o que você tem em casa. Declare o que você tem em casa. Ela mais uma vez fala, a tua serva não tem nada, senão uma botija com azeite. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós temos que parar e analisar o texto. Se possível, analisar o original, para que nós possamos entender a essência da palavra. Ele fala para ela assim, declare o que você tem em casa. E ela fala assim, eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. O que nós temos declarado que nós temos na nossa casa? Aquilo que sai da nossa boca, amados, tem poder. A palavra que sai da nossa boca, ela tem poder. Para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. Lembro uma vez, em outra denominação, alguém falava assim, para um outro membro da igreja, falava assim, as suas palavras têm sido declaradas de maldição sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua família. E tudo isso que tem acontecido tem sido permitido por você mesmo, porque você está declarando isso. É uma forma de nós darmos legalidade quando nós abrimos a nossa boca e declaramos algo. Quando ele fala para ela assim, declara o que você tem em casa, ela fala, eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Ele olha para ela e fala assim, vai, pede vasos vazios. E não pede poucos, pede muitos. Entra para dentro, fecha a porta e começa a deitar o azeite nas vasilhas. Você sabe o que acontece. Enquanto tinha vasilha vazia, tinha azeite enchendo aquelas vasilhas. Enquanto tinha lugar para ser cheio,
o azeite estava sendo multiplicado. E ao finalzinho da parábola, dessa passagem, ele fala que quando acabaram-se as vasilhas, o azeite parou. Não fala que acabou. Isso demonstra que Deus tem muito mais. Tinha muito mais para dar para ela. Quando nós nos limitamos diante do Senhor, nós nos posicionamos de uma forma que nós falamos assim: Senhor, tá bom para mim, eu não quero mais. Mas Deus sempre tem mais para nos dar. Então não se acomode. Não fique tranquilo com o que você já tem, espiritualmente falando. Não fique tranquilo com aquilo que Deus já tem te dado. Deus tem muito mais. Aleluia. Eu tenho certeza que Ele está falando para pessoas que talvez falou assim: para mim está bom, do jeito que está. Deus tem dado projetos, Deus tem dado planos. E às vezes nós ficamos acomodados, porque nós achamos: não, eu não vou dar conta. Quem nunca pensou dessa forma? Não, Deus tem colocado, não pessoas falado, entenda isso. Não pessoas mandado mensagem: por que você não faz isso? Não, Deus falando com você no seu íntimo: faça isso, isso e isso. E você fala: não, eu não vou dar conta. Deus tem confiado projetos grandes nas suas mãos, aleluia. Você tem limitado o poder de Deus pelo seu poder ou pela sua incerteza. Ele disse: eu vou cavar, eu vou estercar, eu vou cuidar. Aleluia. O Espírito Santo intercedendo por nós. Ele está dizendo para o dono da terra: eu tenho um remédio que ele precisa. Eu tenho um remédio que ele precisa. Aleluia. Eu tenho um remédio que ela precisa, para que ela venha dar fruto. Quando eu terminei de ler esses 4 versículos, eu reparei uma coisa, e você também deve ter reparado uma coisa: que essa parábola ela não termina. Ele não fala se depois de 1 ano sendo cuidada, aquela figueira deu fruto ou se ela foi cortada. Interessante, né? Nós, que somos curiosos, queremos saber logo o desfecho de tudo que nós começamos a ler que nos chama a atenção. Aí eu me perguntei, eu falei: mas por que será que não tem um final? Por que será que não fala se ela deu fruto ou se ela não deu fruto? Porque ao final de 1 ano, não dependia mais do dono da terra, não dependia mais do vinhateiro, dependia apenas da figueira. A decisão ela é minha e a decisão ela é sua. Mesmo nós tendo cuidado, mesmo nós tendo mostrado as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, ainda há uma decisão a ser tomada por mim e por você. O vinhateiro, o Espírito Santo, ele apenas vai cuidar das nossas feridas. Mas a decisão de dar fruto, ela é minha e ela é sua. A decisão de nós frutificarmos, ela cabe somente a mim
De eu frutificar, mas ela cabe somente a mim. De você frutificar, ela cabe somente a você. E não há como dar desculpas. Se aquela figueira quisesse dar desculpa, ela poderia falar assim: é que nos 3 primeiros anos eu estava me adaptando à terra. Mas ela teve mais um ano sendo cuidada pelo vinhateiro. Vamos nos colocar de pé. Nós vemos nos dias de hoje muitas figueiras que, mesmo sendo cuidadas, mesmo sendo estercadas, mesmo sendo curadas, foram cortadas. Outras vieram a dar fruto. Outras vieram a dar fruto. Só depende de você. O vinhateiro chamado Espírito Santo está nessa noite, pronto para cavar ao seu redor, achar suas raízes e sarar suas feridas. Aleluia. A dor que te faz não frutificar, ela pode ser curada. Ela já está sendo curada. As suas raízes, lá onde ninguém vê, onde ninguém pode te ajudar, o Espírito Santo está aqui nessa noite para te ajudar. Os seus medos e as suas dificuldades. O vinhateiro está aqui, aleluia. A decisão de frutificar, ela é sua. Eu quero que você feche seus olhos. E se você tem alguma dor, alguma dificuldade, pense nela. Se você tem alguma coisa que te impede a você frutificar, pense nela. Se você tem algum medo, pense nele. Se há algo que te impede verdadeiramente, leve o seu pensamento. Leve isso ao seu pensamento agora. A parábola não fala que a figueira rejeitou os cuidados. Ela foi cuidada pelo Espírito. Senhor, eu quero orar, ó Pai, por cada vida que está aqui nessa noite. Desde aquela que está no canto, ó Pai, até esse que está aqui à frente. Se há alguma ferida, se há alguma dor, Senhor Deus, ó Pai, que precisa ser curado nessa noite, aleluia. Eu sei que o Espírito Santo está aqui para curar, para transformar, aleluia. Se há alguma mágoa, se há alguma incredulidade, se há alguma, Senhor Deus, ó Pai, fraqueza, o Espírito Santo está aqui para cuidar nessa noite. Temos que entender que através da parábola, ó Pai, nós não estamos aqui por um acaso. Estamos aqui para ser cuidado pelo Espírito Santo. Para ser transformado para o Espírito Santo. Aleluia. Cava em volta dessas figueiras, Senhor. Alcança as raízes dela, onde está a dor. Aonde está, Senhor, a dificuldade. Aonde está, Senhor Deus, ó Pai, aquilo que tem paralisado. Alcança agora o Espírito Santo e transforma essas vidas. Cura as feridas. Sara as dores. Aleluia. O Espírito Santo, o Consolador,
o Espírito Santo, o ajudador, aleluia. Ele está cuidando de ti nessa noite. Eu tenho certeza disso. Ore e fale com Ele nesse momento. Continua o Espírito Santo trabalhando no meio da sua igreja. Tocando no coração, tocando no íntimo. Tocando aonde somente o Senhor pode tocar, ó Pai. Senhor, talvez esta figueira, ela foi machucada, Senhor. Talvez essa figueira, Senhor Deus, ó Pai, teve um pedaço arrancado por alguém, Senhor, que não viu que iria feri-la, que iria machucá-la. Mas o vinhateiro, chamado Espírito Santo, está aqui para cuidar todas as feridas, todas as dores. Aleluia. Talvez essa figueira, Senhor, está com as raízes expostas, mas o vinhateiro, chamado Espírito Santo, está aqui para colocar esterco em volta dessa figueira e transformar ela, para que ela venha dar frutos. Senhor, tira toda a frieza espiritual, todo o desânimo, Senhor. Tira, Senhor Deus, ó Pai, tudo aquilo que atrapalha a frutificação. Tudo aquilo que atrapalha, Senhor Deus, ó Pai, as pessoas chegarem diante de Ti e apresentarem, Senhor, este é o fruto, aleluia, daquilo que eu tenho para Te entregar. Essa é a resposta, aleluia. 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 Glória a Deus. Amados, que você possa voltar para sua casa nessa noite. Com a certeza de que a palavra é simples. Foi simples. Mas ela foi direcionada, porque você não pode... O tema dela é bem direto. O tema dela é bem centrado. Se der frutos, bem. Se não, manda cortar. A decisão é sua. Você quer frutificar ou você quer ser cortado? É uma pergunta muito íntima, pessoal. Você responde na sua casa, você responde com as suas atitudes, você responde com as suas obras. Quem quer frutificar tem a ajuda do vinhateiro. Aleluia. Aleluia. Amados, vamos orar pelos aniversariantes. Dia 1º, o Joey. Dia 2, o Samuel, filho da irmã Ana, do irmão Liseu. Ontem foi do irmão Miqueias. Vamos orar também por todos os projetos, da igreja. Vamos orar por essa cidade. Vamos apresentar diante do Senhor essas orações. Nós temos como visitante nessa noite a Élica, também o Luiz Cláudio e o seu filho Lucas. Amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. As portas estão abertas. Vamos orar? Senhor, nós apresentamos diante de Ti, ó Pai, os aniversariantes da semana. O Miqueias, o Joey, o Samuel. Que o Senhor possa alcançá-los, ó Pai, de uma forma maravilhosa. A qual o presente, Senhor Deus, ó Pai, físico, nós podemos dar. A qual o presente, Senhor Deus, ó Pai, a qual é corroído aqui na terra, nós podemos dar. Mas nós estamos te pedindo um presente celestial sobre a vida deles. Um presente, Senhor Deus, ó Pai, que é maravilhoso, porque vem de Ti, ó Pai. E quando vem de Ti é eterno, aleluia. Presenteia eles, ó Pai, com vida, com saúde,
com o Senhor Deus, ó Pai, sabedoria, com aquilo, Senhor Deus, ó Pai, que a traça e a ferrugem não pode corromper. Antes, ó Pai, o Senhor entrega para eles em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos também diante de Ti todos os projetos da igreja, todos os departamentos, ó Pai. Apresentamos diante de Ti, ó Pai, esta cidade de São Sebastião da Bela Vista. As autoridades, ó Pai, nós oramos por elas e Te pedimos, guia elas, Senhor Deus, ó Pai, em toda e qualquer decisão. Toda e qualquer decisão, ó Pai, que seja tomada debaixo de oração, ó Pai. Que eles venham mesmo, Senhor Deus, ó Pai, pedir intercessão para o povo de Deus, aleluia. Aqueles que temem a Ti e aqueles que buscam verdadeiramente a Tua face, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, sábado que vem, culto de ceia, você é bem-vindo para vir fazer memória daquilo que o Senhor Jesus fez por nós, a partir das 19 horas. Se você puder, entenda, se você puder, traga algo para nós comermos ali ao final da ceia, para nós partilharmos, para nós conversarmos, entrarmos em comunhão um com o outro. Traga algo para comermos, algo para bebermos, indiferente do que seja. Vamos entrar em comunhão uns com os outros, após a ceia do Senhor. Amém? Nós vamos estar orando, despedindo. Após nós estarmos orando, você aguarda só um minutinho. O irmão Neto tem um recado para nos dar. Amém? Senhor, obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor direcionou esse culto, o Espírito Santo esteve presente em nosso meio, através dos louvores, através da palavra, e a palavra foi objetiva ao nosso coração, para que nós tomamos uma decisão, ó Pai, de frutificarmos diante de Ti. Não importa, Senhor Deus, ó Pai, as desculpas. O Espírito Santo, o vinhateiro, cuidou de cada um de nós e continuará cuidando. Cada dor, Senhor, em nome de Jesus, nos leva de volta, ó Pai. Nos dá uma semana abençoada, nos dá uma semana de livramento no nosso trabalho, na nossa casa. Guarda os nossos, Senhor, enquanto nós não estivermos. E abençoa ricamente, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, aonde nós estivermos. E digamos juntos...